Ação do desoxicolato sobre as células de gordura. E o que é o desoxicolato? O desoxicolato de sódio é um agente lipolítico utilizado no tratamento estético para reduzir o depósito de gordura localizada, derivado do ácido biliar, utilizado na medicina para dissolver cálculos biliares. Hoje, a aplicação é feita com injeções subcutâneas, geralmente aplicada em áreas de acúmulo de gordura. E olha só que legal, o ácido desoxicólico é usado há 30 anos para gordura localizada. Então, diferente do que todo mundo acha que é uma novidade, ele já vem utilizado há décadas como substância injetável para dissolver a gordura, especialmente em estética médica. Como há 30 anos quem utilizava esse método era o médico, ele acabava optando em fazer a cirurgia de lipoaspiração, então o desoxicolato não tinha essa fama toda igual ele tem quando hoje nós utilizamos no dermatofuncional, porque é uma técnica minimamente invasiva e com altos resultados. As primeiras fórmulas usadas tinham fosfato de colina e ácido desoxicolato, fazia essa união. Por muito tempo, pensava que o fosfato de colina era a substância principal que quebrava a gordura, nas fórmulas de primeira geração. Hoje, já se sabe que isso estava errado e o que realmente quebra a gordura é o ácido desoxicolato. Depois surgiram as fórmulas de segunda geração, que é as fórmulas que a gente utiliza hoje. Essas fórmulas eliminaram o fosfato de colina porque perceberam que ela não era necessária. Lembrando que ficou uma fórmula mais certeira, mas continua ainda assim sendo uma fórmula muito agressiva. E agora vamos entender um pouquinho como o desoxicolato age nas células de gordura. Então, um profissional totalmente capacitado, ele vai fazer a injeçãozinha ali no local, então ele vai injetar o desoxicolato diretamente na camadinha de gordura do paciente. Isso é feito em uma grade de pontos, respeitando volume e profundidade. E é muito importante que você saiba o volume e a profundidade adequada para que você não tenha nenhuma intercorrência e garanta total segurança durante a aplicação. Aí nós teremos o contato com as células de gordura. Então o desoxicolato vai ter esse contato com as células de gordura e ele é o quê? Ele é um detergente biliar, ou seja, ele tem uma ação solubilizante. E vai ocorrer a emulsificação dos fosfolipídios. O ácido desoxicólico quebra os fosfolipídios das membranas celulares. Os fosfolipídios é como se fosse a paredinha protetora ali das células de gordura. Então ele vai quebrar essa paredinha. E aí nós temos o rompimento das membranas, que é o que nós chamamos de lise celular. A membrana se desfaz, a célula explode, se desintegra, que isso é a lise. O conteúdo da gordurinha da célula vaza para o tecido ao redor. Igual nessa imagem aqui, um balãozinho, ele estourou e a gente consegue ver ali o conteúdo que estava dentro, saindo ali para o tecido ao redor. E aí vazou esse conteúdo da célula, tá aquela baguncinha, nós precisamos limpar isso, então vai ocorrer a inflamação e resposta imunológica local. O corpo reconhece que houve um dano tecidual, há uma leve inflamação controlada, inchaço, vermelhidão, dor, tudo isso é esperado, e os macrófagos e outras células do sistema imune limpam os restos celulares. Então é igual essa imagem aí, o balãozinho estourou e agora vem os macrófagos e outras células para fazer a limpeza. E aí nós temos a reabsorção e remodelação. Os restos da gordura e das células mortas são reabsorvidos lentamente pelo corpo. Em algumas semanas, a área tratada fica com menos volume de gordura. O tecido é remodelado e pode ocorrer também enrijecimento temporário, nódulos, hematomas, tudo isso daí é temporário. E aí vem o que nós todos estávamos esperando, o resultado final, redução visível da gordurinha localizada. Isso leva tempo, tá bom, pessoal? De 4 a 8 semanas. E aí nós vamos começar a ver o contorno corporal mais definido, sem necessidade de cirurgia. Vale lembrar que se o paciente não mantiver uma alimentação equilibrada, os resultados podem não aparecer. Isso é matemática, né? Nós tiramos ali uma quantidade de células de gordura, mas o paciente continua comendo exageradamente, essa conta aí não vai bater, a gente não consegue ver os resultados. E quais são os benefícios do desoxicolato, então? Redução de gordura localizada, o desoxicolato é eficaz em áreas pequenas de gordura localizada, procedimento minimamente invasivo a gente consegue fazer no consultório, ele é menos agressivo do que uma lipoaspiração, obviamente, menos riscos e menos tempo de recuperação. Resultado gradativo e natural, a redução da gordura acontece de forma gradual, sem alterações abruptas. Isso é legal porque se o paciente estiver treinando e estiver fazendo outros procedimentos, conciliando, a gente não vai ficar com uma flacidez na região. E nessa imagem aqui vocês conseguem ver o resultado de um paciente de 48 anos após 3 sessões. Então na imagem A dá para ver ali um volume maior na região do flanco, que foi a região tratada, e na imagem B dá para ver que já houve uma amenizada bem legal com a aplicação do desoxicolato. Aqui é outro resultado de um paciente com pseudoginecomastia. Então dá para ver na imagem A que ele tinha um volume muito grande de gordurinha aí na região dos peitos. E na imagem B dá para ver essa redução significativa
paciente de 43 anos, 3 sessões, foi uma quantidade alta utilizada nesse paciente. E aqui mais um resultado, onde nós conseguimos ver aí o tratamento dessa regiãozinha lateral da coxa, né, uma redução significativa também, apenas 3 sessões, 3 frascos por sessão. Essa quantidade de frasco ela é determinada de acordo com a avaliação do paciente, mas com resultado muito bom. E obviamente, por ser uma técnica muito agressiva, hoje a técnica que apresenta maior resultado para a gordura localizada, ela é sim o desoxicolato. Ela também vai ter aí seus efeitos colaterais e isso tem que ficar bem claro para o paciente. Então haverá inflamação local, é comum sentir dor, inchaço, vermelhidão após a aplicação que desaparecem em poucos dias. Hematomas, a formação de hematomas pode ocorrer em alguns casos, mas também desaparece com o tempo. Hematomas não significa que a técnica foi mal feita, que foi mal aplicado ou que houve alguma intercorrência. Na verdade, o hematoma ele também é muito esperado. Nós não sabemos quais vasos nós iremos romper ao aplicar o desoxicolato, então pode ser sim que ocorra hematoma e o paciente também ele tem que saber disso para que ele fique tranquilo quando apareça ali algum roxinho na região. Risco de necrose é raro, caso o desoxicolato seja aplicado de forma inadequada ou em grandes quantidades, pode ocorrer necrose tecidual. Lá no comecinho dessa aula eu falei que era muito importante saber a forma de aplicar e a quantidade que você vai aplicar. Isso vai determinar a segurança do procedimento. Então você precisa dominar essa técnica. Caso você não tenha dominado, não faça essa aplicação. Sensibilidade. Alguma sensibilidade na área tratada é normal, mas costuma ser passageira. Essa sensibilidade, quando você toca ali na região, provavelmente você vai sentir uma dorzinha e isso também tende a passar com alguns dias. Mas, como tudo na área da saúde, não é baseado em achismo, não importa se eu acho que esse tratamento é bom. Na ciência, importa a comprovação científica. Então nós vamos ver se esse método tem comprovação científica e é óbvio que nós temos várias evidências científicas, né, de um ativo que está aí há mais de 30 anos sendo utilizado. Então aqui eu separei alguns estudos, depois vocês podem olhar ele na íntegra, né? Destaquei algumas partes aqui dele. Então esse primeiro estudo. O estudo demonstrou que o desoxicolato é eficaz para reduzir a gordura localizada com uma melhoria estética significativa nas áreas tratadas. Esse aqui é outro estudo, ó, constatou que o tratamento é eficaz para a redução de gordura localizada, especialmente na região submentoniana, no queixo. Além disso, os resultados mostram uma boa taxa de satisfação dos pacientes com tratamentos realizados. Que outro estudo que eu peguei? A revisão conclui que o desoxicolato é eficaz para áreas pequenas de gordura localizada, com melhora significativa no contorno corporal e aparência estética, o que os pacientes mais buscam, né? Outro estudo conclui que o estudo de desoxicolato tem um perfil de segurança aceitável, os efeitos adversos temporários, com inchaço, hematoma sendo os mais comuns. Na verdade, é uma técnica muito segura, contanto que o profissional esteja habilitado e ele tenha muita segurança para realizar esse procedimento. Muitos profissionais acabam, às vezes, fazendo só enzimas, né? Que é um procedimento menos agressivo, mais tranquilo para o paciente, só que a gente não consegue ter um resultado tão legal, igual quando nós utilizamos o desoxicolato. Porém, tem que ter muita segurança na hora da aplicação. E finalizando aqui com esse estudo, onde os resultados mostraram que o efeito estético se mantém ao longo do tempo com a melhoria duradoura na aparência do paciente. Isso porque nós temos a destruição daquela célula de gordura, então os resultados tendem a ser mais permanentes. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais sobre o uso do desoxicolato para a gordurinha localizada.